Alguns países são definidos por fronteiras, outros são moldados pelo movimento. Bangladesh pertence a este último. Uma terra formada por mais de 700 rios, onde a vida segue o fluxo da água, em vez das linhas de um mapa. Aqui, os rios carregam tanto solo fértil quanto risco constante, moldando a maneira como as pessoas vivem, se movem e resistem. Nas florestas de mangue, os humanos aprendem a coexistir com a natureza em sua forma mais bruta. Nas cidades superlotadas, eles aprendem a coexistir uns com os outros. A beleza aqui não se encontra na perfeição, mas na resiliência. Este não é o Bangladesh das manchetes ou estatísticas, mas um país vivo em movimento, onde a maior riqueza não é o que se possui, mas o que se compartilha. As Veias da Terra, um país de 700 rios. Para entender Bangladesh, é preciso começar pela água. Do alto, a terra parece menos com uma forma única e mais como um sistema vivo, onde os rios se curvam, dividem e se reconectam sem pausa. Com mais de 700 rios atravessando o país, a água não é apenas parte da paisagem. Ela é a estrutura que mantém tudo unido. Esses rios decidem onde as pessoas vivem, como viajam e como sobrevivem. Por causa disso, a vida cotidiana segue a correnteza. Ao amanhecer, os barcos deslizam silenciosamente pela névoa, levando vegetais, peixes e pessoas em direção aos mercados flutuantes que lentamente ganham vida. Os rios servem como estradas, locais de trabalho e pontos de encontro. Eles trazem solo fértil que alimenta milhões, mas também inundam, erodem margens e forçam as famílias a reconstruírem repetidamente. Como resultado, a estabilidade aqui nunca é permanente. Ainda assim, em vez de lutar contra a água, as pessoas se adaptam a ela. Aldeias se deslocam, casas são reconstruídas e a vida continua com uma calma notável. Em Bangladesh, o movimento é normal, a mudança é esperada e a resiliência se torna um hábito. Os rios tiram, mas também dão. E ao aprender a viver com esse equilíbrio, o país revela seu verdadeiro caráter. Sundarbans, onde a terra e a natureza selvagem colidem. Se os rios ensinam a Bangladesh como se mover, então os Sundarbans ensinam onde parar. Na borda sul do país, a água doce encontra o mar, e a terra começa a se dissolver em lama, raízes e sombra. Aqui está a maior floresta de mangue do mundo, um lugar moldado pelas marés em vez de estradas, onde a visibilidade é curta e o silêncio parece pesado. Os barcos se movem lentamente por canais estreitos, motores funcionando baixo, como se o próprio som pudesse perturbar o equilíbrio. Este é uma fronteira, não apenas geográfica, mas de convivência. Os Sundarbans são o lar do tigre de Bengala, um animal que aprendeu a nadar entre ilhas e caçar em terrenos alagados. Sua presença raramente é vista, mas sempre sentida. Pegadas aparecem brevemente na lama,
Olhos brilham e desaparecem, lembrando a todos que os humanos são visitantes aqui, não donos. As pessoas que trabalham nessas florestas carregam o risco como parte de sua rotina diária, lendo as marés, o clima e a floresta em si para sinais de perigo. Neste lugar, a natureza não se curva. Ela estabelece as regras, e aqueles que entram devem aprender a contenção, paciência e respeito. À medida que os mares em ascensão e a pressão climática pressionam cada vez mais essa fronteira frágil, os Sundarbans se tornam mais do que uma floresta, se tornam um aviso e uma pergunta. Por quanto tempo esse equilíbrio pode durar? E o que acontece quando a linha entre a sobrevivência humana e a natureza selvagem finalmente desaparece? O terremoto populacional vivendo na densidade. Em Bangladesh, o mundo parece próximo. Demais. Com mais de 175 milhões de pessoas empacotadas em um país menor do que muitos estados do EUA, cada centímetro de espaço importa. As ruas nunca estão vazias. O ar está sempre cheio com o zumbido da vida. Dos mercados lotados de Dhaka às movimentadas estações de trem, cada canto da cidade está em movimento. As pessoas se movem em ritmo, fluindo umas ao redor das outras como a água, ajustando-se constantemente à pressão constante dos corpos. Mas isso não é apenas sobre multidões, é sobre o peso da proximidade. Em um lugar onde a distância entre vizinhos pode ser medida em polegadas, existe um tipo diferente de pressão, uma que molda cada decisão, cada momento. Como você vive quando não há espaço para se esconder? Quando a privacidade é um luxo e a sobrevivência muitas vezes depende da capacidade de navegar pelo caos? Ainda assim, apesar do aperto, há algo poderoso sobre essa existência tão próxima. Não é um fardo, mas uma energia compartilhada. As pessoas aqui encontram maneiras de sobreviver cuidando umas das outras, criando conexões nos menores dos espaços. Mas por quanto tempo esse ritmo pode se manter? Como Bangladesh lidará com a pressão à medida que sua população continuar a crescer? E, talvez o mais importante, o que acontece quando o espaço acaba? A dança do rickshaw, o batimento cardíaco de Dhaka. Em Dhaka, o movimento é uma arte. A cidade não apenas funciona, ela dança. As ruas pulsam com o ritmo dos rickshaws, milhares deles se entrelaçando no tráfego como fios coloridos em uma tapeçaria movimentada. Cada um, pintado com cores vibrantes e designs intricados, leva pessoas de um ponto a outro, mas também carrega um pedaço da alma da cidade. Os rickshaws são mais do que apenas um meio de transporte. São um reflexo vivo e pulsante das pessoas que viajam neles e das que os conduzem. A qualquer momento, as ruas estão vivas com uma harmonia caótica. O som das campainhas, o ranger das rodas de madeira, os gritos dos motoristas, tudo se mistura em uma sinfonia única que define a identidade de Dhaka. Há algo atemporal na maneira como esses rickshaws se movem pelas ruas, como se fizessem parte do ritmo da cidade há séculos. Mas por baixo desse ritmo, existe uma verdade mais profunda. Os motoristas de rickshaw, muitas vezes entre os mais pobres de Dhaka, navegam não apenas pelas ruas, mas pelas lutas da vida cotidiana.
Nessa cidade, onde o tempo parece se mover no seu próprio ritmo, o rickshaw é tanto um símbolo de resiliência quanto um lembrete do custo da sobrevivência. Mas à medida que a cidade cresce e o transporte moderno assume, o rickshaw continuará a dançar pelas ruas de Dhaka? Ou será também levado pelas correntes da mudança? A fábrica do mundo, a indústria têxtil. Por trás de cada etiqueta que lê, feita em Bangladesh, está uma história de luta e oportunidade. O país se tornou um dos maiores produtores de vestuário do mundo, um jogador-chave em uma indústria global que vale bilhões. O som das máquinas de costura nunca para nas fábricas de Bangladesh, onde filas e mais filas de trabalhadores, na maioria mulheres, costuram seu caminho por longas horas, dia após dia. É um mundo de repetição, mas também de esperança. Esperança por um futuro melhor, tanto para os trabalhadores quanto para suas famílias. Para muitos, trabalhar na indústria têxtil é o caminho para a independência financeira. Mulheres que antes tinham opções limitadas, agora têm empregos e, com esses empregos, uma medida de controle sobre suas vidas. A indústria deu-lhes a chance de se libertar da pobreza e se tornar a espinha dorsal da economia de Bangladesh. Mas esse progresso tem um custo. Os trabalhadores enfrentam longas jornadas, salários baixos e, às vezes, condições perigosas. Ainda assim, apesar dos desafios, eles continuam, movidos pela crença de que uma vida melhor está apenas a uma costura de distância. À medida que a indústria têxtil de Bangladesh continua a crescer, surge a pergunta: por quanto tempo esse modelo de crescimento pode durar? O que acontece quando a demanda por mão de obra barata diminui e o que o futuro reserva para os trabalhadores que ajudaram a construir essa indústria em expansão? A resposta está no equilíbrio entre progresso e proteção, entre a indústria e a humanidade. E enquanto o mundo observa, os trabalhadores de Bangladesh continuam a avançar, costurando o tecido de seu futuro. A Sinfonia das 6 Estações, o ritmo da natureza. Em Bangladesh, o passar do tempo não é definido por 4 estações, mas por 6. O ritmo da Terra muda a cada 2 meses, trazendo consigo novas cores, novos sons e uma constante sensação de mudança. O mundo natural do país parece trocar de roupa a cada virada do calendário, desde o calor escaldante do verão até os ventos frescos do outono, das chuvas intensas da monção até o frio silencioso do inverno. Esse ciclo constante de transformação molda a maneira como as pessoas vivem e trabalham. As 6 estações são mais do que apenas períodos climáticos, elas são um modo de vida. Elas influenciam o que pode ser cultivado, quando os festivais são celebrados e como as pessoas se preparam para o futuro. O ritmo da natureza aqui é tão parte da cultura quanto a comida, a música e os festivais. Cada estação traz seus próprios desafios únicos, mas também sua própria beleza. À medida que o sol de verão brilha intensamente, as colheitas amadurecem e o país parece explodir de vida. Então, quando a monção chega, a terra se enche de água, trazendo tanto inundações quanto fertilidade. No outono, o ar esfria e as colheitas começam a aliviar o peso do ano. Cada estação se mistura com a próxima, mas nunca parece a mesma. Em Bangladesh, a sinfonia da natureza continua a tocar, um ciclo interminável de crescimento, descanso e renascimento. Ao testemunhar a mudança de uma estação para outra, surge uma pergunta:
Como viver em harmonia com um fluxo tão constante de mudanças molda a maneira como as pessoas veem o mundo? E como elas se preparam para a imprevisibilidade que vem com isso? A resposta está na profunda conexão entre as pessoas e a Terra, e na compreensão de que em Bangladesh a vida está sempre em movimento. Pohela Boishakh, o vermelho do novo ano. Todo ano, quando o primeiro dia de abril amanhece, Bangladesh explode em cores. As ruas de Dhaka e além se tornam uma tela viva, pintada de vermelho e branco, enquanto o país celebra Pohela Boishakh, o Ano Novo Bengali. É um dia repleto de desfiles vibrantes, música e dança, mas, acima de tudo, é um dia para o povo se conectar com seu patrimônio, suas famílias e uns com os outros. Para muitos, o Ano Novo não é apenas uma celebração, é um momento para fazer uma pausa e refletir sobre o passado, enquanto olha para o futuro. As ruas se enchem de multidões vestidas com roupas tradicionais, saris e curtas brilhantes, cujas cores vibrantes refletem a alegria do dia. Máscaras enormes e coloridas de animais e criaturas míticas são usadas nos desfiles, simbolizando a rica mitologia e cultura que moldaram Bangladesh por séculos. Os sons de tambores e música tradicional preenchem o ar, e o ritmo do dia parece quase como um batimento cardíaco, pulsando por todo o país. Mas Pohela Boishakh não é apenas sobre celebração, também é um símbolo de resiliência. Em um país que enfrentou inúmeras dificuldades, de inundações a agitações políticas, o Ano Novo é um lembrete de que não importa o que aconteça, o povo de Bangladesh continua a perseverar. É um dia que celebra não apenas o novo ano, mas também a força de uma nação e o vínculo compartilhado entre seu povo. À medida que o dia chega ao fim e as celebrações começam a desaparecer, uma pergunta permanece: o que significa realmente começar de novo? Em Bangladesh, a resposta está na força da tradição, no poder da comunidade e na esperança inabalável de que o futuro sempre trará novos começos. A febre do cricket, a religião de uma nação. Em Bangladesh, o cricket é mais do que apenas um esporte. É um estilo de vida, uma espécie de religião, que une pessoas de todas as classes sociais. Quando a seleção nacional entra em campo, o país inteiro prende a respiração. As ruas se esvaziam, os telefones são deixados de lado, e por aquelas poucas horas, a nação está unida por um único propósito: torcer pela sua equipe. O cricket aqui é mais do que um jogo. É um símbolo do orgulho nacional, um reflexo do espírito do país. Das ruas empoeiradas aos estádios verdejantes, o jogo é jogado em toda parte. Crianças usam tacos improvisados para bater bolas de tênis em becos estreitos, sonhando um dia em representar seu país. O amor pelo esporte é profundo e transcende todas as fronteiras, idade, classe e até mesmo a língua. Não importa quem você seja, se você estiver em Bangladesh quando uma partida de cricket estiver acontecendo, você faz parte de algo maior do que você. A empolgação e a paixão em torno do jogo são contagiosas. Durante as partidas, as ruas se enchem de fãs com rostos pintados, vestindo as cores da sua equipe nacional, cantando e acenando bandeira. O cricket é onde as pessoas encontram alegria, alívio e orgulho. Mas, além dos gritos e celebrações, o cricket representa algo mais: uma esperança de unidade e sucesso.
É uma chance para o país brilhar no palco global, mostrar ao mundo que, apesar dos desafios, Bangladesh é capaz de grandeza. Quando o apito final soa, ganhando ou perdendo, a celebração continua. O jogo pode ter acabado, mas o espírito do cricket permanece, lembrando a todos que não importa o resultado, a paixão que move Bangladesh nunca morrerá. Como um esporte se torna um estilo de vida, o coração de uma nação. Em Bangladesh, a resposta é simples. O cricket não é apenas jogado, é vivido. A estrada curvada do mar, Cox's Bazar. Existem lugares no mundo que parecem intermináveis, e Cox's Bazar é um deles. Com mais de 120 quilômetros de extensão, é a maior faixa contínua de praia natural do mundo. A areia dourada e suave parece se estender para sempre, encontrando as águas turquesas da Baía de Bengala em um abraço contínuo. Aqui, o horizonte parece um convite, uma estrada aberta que não leva a lugar nenhum, mas promete tudo. O som das ondas é um companheiro constante, suave, rítmico e eterno. Para o povo de Bangladesh, Cox's Bazar é mais do que apenas um destino turístico. É um lugar de paz, um refúgio da agitação da vida cotidiana. Famílias se reúnem aqui, jovens e velhos, para passar tempo juntos à beira-mar, relaxar, refletir e recarregar as energias. O ar está carregado com o cheiro da água salgada e o som das risadas. Pescadores puxam seus barcos e a praia ganha vida com as cores vibrantes de parapentes, guarda-sóis e crianças correndo pela orla. Mas Cox's Bazar também é um lugar de resiliência. Esta linda costa, com sua vastidão, é lar de muitas comunidades que dependem do mar para seu sustento. Os pescadores locais e suas famílias enfrentam os desafios constantes do aumento do nível do mar e das mudanças climáticas, mas permanecem firmes, tirando força da terra e da água. Eles vivem em harmonia com o mar, aceitando sua imprevisibilidade e confiando em sua generosidade. Enquanto o sol se põe e o céu se torna dourado, a pergunta permanece: como um lugar tão bonito, tão interminável, carrega as memórias de um país inteiro? E como ele continua a servir como refúgio e um lembrete da frágil relação entre a natureza e a humanidade? Cox's Bazar se mantém como um testemunho da beleza do mundo e do vínculo tácito entre o povo e a terra que chamam de lar. O coração do povo bengali, a hospitalidade. Em Bangladesh há um ditado: um convidado é um presente de Deus. É uma crença que vive em cada lar, em cada vila e em cada interação. Aqui, a hospitalidade não é apenas um ato, mas um compromisso profundo e não falado de fazer os outros se sentirem bem-vindos. Se você é um vizinho, um estranho ou um viajante de passagem, o povo de Bangladesh fará você se sentir como parte da família. Quando você entra em uma casa bengali, é imediatamente recebido com calor e cuidado. Uma xícara de chá doce e forte é colocada em suas mãos, e uma refeição simples, rica em sabores e feita com o coração é oferecida. Não se trata do tamanho da casa ou da riqueza da família,
mas da disposição de compartilhar o pouco ou muito que tem. É um reflexo de uma cultura que valoriza profundamente os relacionamentos e a comunidade, onde a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais, mas nos laços entre as pessoas. Essa abertura e generosidade se estendem além de casa e para as ruas. Mesmo em meio aos mercados movimentados e ruas lotadas, estranhos trocam sorrisos e cumprimentos, ajudando uns aos outros sem hesitação. Em Bangladesh, a linha entre convidado e anfitrião muitas vezes se torna borrada, e todos são tratados com o mesmo respeito e bondade. Ao deixar uma casa, uma refeição ou um lugar onde você sentiu o toque dessa hospitalidade, você pode se perguntar: o que significa ser verdadeiramente rico? Em Bangladesh, a resposta é simples. Não se trata do que você tem, mas de como você dá, como você recebe e como você compartilha seu coração com os outros. Neste país, a maior riqueza sempre é encontrada no calor da conexão humana. Conclusão: Bangladesh não é um lugar que você simplesmente visita, é uma força que você experimenta. É um país que desafia todas as estatísticas e desafia todas as definições. Das margens dos rios em constante mudança ao pulsar implacável das ruas de Dhaka, sua beleza é forjada nas chamas da sobrevivência. É uma nação que dominou a arte impossível de ficar firme enquanto tudo está em movimento. Aqui, o espírito humano não apenas resiste, ele floresce, ancorado por uma bondade radical que não pede nada em troca. Bangladesh nos lembra que a riqueza é medida pela profundidade de nossas conexões, e a força é encontrada na nossa capacidade de reconstruir, juntos, vez após vez. Esta é uma terra de 700 rios, 170 milhões de corações e um único ritmo inquebrável. Este é o Pulso de Bengala, uma história que nunca realmente termina.